Meu contato agora é com o Dr. Renato Balestreiro Barreto, sempre participando conosco aqui do Farol, membro cativo, integrante do nosso programa. Eu sei que nós temos uma pauta a seguir, mas dentro desse setor de bares, alvarás também expedidos pela Prefeitura. Antes de mais nada, a minha saudação. Olá, doutor Renato, muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Doutor, estou contente duas vezes hoje. A primeira por estar participando do programa e a segunda por minha fotografia ter sido incluída nos quadros. E ficou bonito. Ficou bonito na fita. Tá bom. Antes de falarmos, bom, nosso tema de hoje é porte de armas, mas em cima desse assunto que José Antônio Encinas nos trouxe agora, essas alterações que serão propostas pela Prefeitura de Limeira, o senhor já deve ter visto muita encrenca de moradores e donos de bar quando era delegado de polícia, né, doutor Renato? É uma divergência, um litígio permanente, recorrente, porque há realmente um desconforto dos vizinhos em relação ao dono de bar. Ora é um snooker, ora é um jogo de truco, ora é uma cantoria, né? E você se sente o vizinho sem sossego. Enquanto que o dono do bar, o nosso colega falou bem, ele precisa trabalhar, precisa dar emprego, ele precisa arrecadar para poder pagar o imposto dele, né? Então, quando eu tive esses problemas lá na delegacia, eu tentava, antes de impor qualquer decisão, de que eu entendesse o lado do outro, né? E graças a Deus passou 35 anos e eu fui vencendo todos esses contratempos. Tá certo, com habilidade e com experiência. Doutor Renato, bom, nosso assunto de hoje, porte de armas. Afinal de contas, doutor Renato, o senhor pode nos dizer o que é que está valendo, que lei está valendo hoje em dia, o cidadão comum pode ter, que tipo de arma, pode ou não pode? Doutor Renato, fique à vontade, por favor. Vamos explicar, doutor Roberto, a origem de tudo, né? O governo tenta preservar as Forças Armadas. As Forças Armadas, a Marinha, a Aeronáutica e Exército, eles têm que ter a supremacia em armas para que eles tenham superioridade na hora de um conflito. Então, eles passaram a limitar as armas e os calibres dessas armas que a força pública, a força de segurança estadual pudesse ter, a força municipal, como as guardas pudessem ter, para que se tivesse uma revolta, se tivesse uma insurgência contra o Estado-Maior do Nacional, da União, existisse uma superioridade das Forças Armadas, não é? Então, primeiro ficaram as polícias militares e civis de uma forma limitada. Mas aconteceu, doutor Roberto, que o crime organizado adquiria arma no exterior e até fazia armas com tornos, com máquinas de primeiro mundo, máquinas assim de tecnologia sofisticada, conseguiam fazer uma arma no fundo do quintal, né? Então, o governo começou a perceber que ele estava perdendo o controle, porque as polícias estaduais estavam inferiores ao crime organizado. Aí, em algumas medidas extremas, autorizavam que eles usavam calibres e armas superior àquela que a lei permitia, para poder enfrentar o crime organizado, né? Bom, o governo de esquerda, o PT, fez a campanha do desarmamento. Eles achavam que a arma nas mãos da população significava um perigo
muito grande, sobretudo em confronto de famílias, de gangues. Então, quanto mais armas se prendia, menos armas haviam na rua. E fez até um estímulo para que a população doasse as armas que a pessoa tinha na casa dela, ela doava e até recebia uma gratificação. Ele prometeu, mas essa gratificação nunca veio. Essa foi a política do governo de esquerda. E realmente esgotou-se as armas, a fabricação de armas quase que parou aqui no país, muito embora tenhamos indústrias bélicas que superam países aí de primeiro mundo, viu? Aí o que houve? O governo Bolsonaro tem uma outra ideia. Ele acha que a liberdade da pessoa constitui também ela ter uma arma para a sua própria proteção. Então começou a fazer alterações na legislação. Por exemplo, se você tem um sítio, uma fazenda, uma propriedade rural, nos limites daquela propriedade você pode andar armado, que não se trata de um porte ilegítimo. Depois ele podia ter uma arma registrada, depois duas por pessoa. Hoje já pode ter acho que dezenas de armas por pessoa, desde que demonstre que ele é um atirador, desde que demonstre que ele é um colecionador. E os calibres dessas armas também começaram a se expandir, né, a nível de um particular ter uma arma. Então, hoje você pode ter armas de calibres grandes essa é a ideia do nosso presidente. É necessário que eu fale para o senhor que a administração das armas hoje deixou de ser da Polícia Estadual, era a Polícia Civil que cuidava, ou passou a ser da Polícia Federal. E através de um sistema chamado SINARM, que é nosso Sistema Nacional de Armas. E ele permite que as pessoas, um delegado federal, desde que a pessoa se adeque, tenha condições, ele autoriza você a comprar uma arma, autoriza você a comprar as munições daquela arma, porque você tem um limite de munição que você pode ter. O Bolsonaro, o nosso governo atual, desculpa eu falar o Bolsonaro, mas o governo atual permitiu que você tivesse hoje quase centenas de projetos que antigamente não era permitido. Ou seja, você tinha a bala, você tinha a arma, mas podia ter apenas 30, 40 projetos. Hoje não. Hoje você pode ter um caminhão de projetos, eu não sei o número exato, mas aumentou substancialmente, né? E as regras foram cada vez aprimorando mais. Se você quiser ter um porte, se você quiser ter uma arma, você tem que passar hoje por uma consulta psicológica, uma avaliação psicológica, onde vê se você não tem problemas emocionais, problemas psicológicos, você pode ter uma arma. Eu tenho a minha opinião pessoal, não sei se eu tenho tempo para dizer para o senhor, a minha opinião pessoal é de que nós devíamos ser reduzido a possibilidade de a gente ter armas. Eu me lembro um caso que aconteceu em Limeira, não vou dizer o nome da pessoa, ele estava com um revólver no bolso, acabou de trabalhar na oficina dele, atravessou a rua, foi num bar para tomar uma cerveja, era um sábado, se não me engano, e teve uma discussão lá por causa de futebol, coisa parecida, houve um desentendimento e ele acabou matando 2 irmãos com a arma que ele estava. Ele não era criminoso, ele não tinha instinto assassino, ele não tinha um rancor antigo com aqueles 2 irmãos. Se ele também não matasse, ele teria morrido, né? Uma briga sem razão nenhuma. Se ele não tivesse armado, nada disso teria acontecido, ele foi para a cadeia, acabou com a fortuna dele, porque teve de pagar advogado, teve de fugir, teve um monte de série de circunstâncias. A família dele teve um legado ruim, né? Então eu acho que o seu vizinho, por exemplo, armado,
o seu cachorro acaba fazendo xixi lá no jardim da casa dele, e ele se sentindo daquele poderio, né? Aquele poder conferido pela arma, ele vai acabar matando alguém e gerando uma confusão infindável que vai custar vidas. Então eu acho que a arma devia, devia ser muito, mas muito restrito, só para pessoas que estivessem no ramo da segurança. Eu não sei se eu falei tudo. Se o senhor quiser mais uma pergunta, estou disposto. Não, fantástico, doutor Renato, fantástico. Estou surpreso, inclusive, com o seu posicionamento. Esperava algo completamente ao contrário, mas a sua experiência ilustra, baseia aquilo que o senhor acaba de dizer, então, que o senhor é favorável à restrição do porte de arma, né, doutor Renato? Eu sou de extrema direita, né? Eu sei que essa convicção que eu tenho, essa conclusão minha, é de um governo de esquerda. Mas, doutor Roberto, sempre que o senhor está armado, o senhor se coloca numa situação superior à do seu adversário, não é? E as consequências são muito graves. A pessoa, ela não considera tudo que pode acontecer. Já pensou quando o senhor acaba de atirar, de matar um homem? As consequências que virão daquele momento em diante, ali acabam com duas vidas. Quem morreu e quem atirou. Só Exatamente. eu sei disso. Quantos homicídios eu não acompanhei na vida? Outra coisa, eu não sei quem que faz a pauta do Farol, mas pelo menos de mim judia muito. É um assunto que falar pouco sobre isso aí é um sacrifício. Eu deveria falar para o senhor hoje: quem porta arma, quem compra, é crime você portar, é crime você comprar, é crime você ter sua munição, quais os julgados atuais a esse respeito, mas eu sei que o Farol tem outras entrevistas, não está agendado. Mas quem faz a pauta escolhe para mim sempre, não sei, meio complexo, né? Que não dá para falar em pouco tempo. Eu sei. Bom, então eu já deixo aqui o convite para o senhor. Nós estamos na terceira edição do nosso Debate Farol, todas as quartas-feiras, às 7h15 da noite, onde a gente tem 1h30 para falar e temos sempre um entrevistado. Já deixo aqui o nosso convite para o senhor participar ao meu lado, do Felipe Voit também e do Cláudio Botorim, do nosso Debate Farol. Aí nós teremos tempo, viu, doutor Renato? Bastante para discutir isso e muito mais. Eu tenho tempo e eu quero participar, e é muito bom o Farol, a liberdade que você confere, você não interrompe. Né? Às vezes, o senhor se lembra de entrevista que o Faustão fazia? É verdade. O Farol, ele deixa que você fique à vontade. Tá bom. Então, não esqueça de confirmar o convite, que eu estarei presente, não tenha dúvida disso. Muito obrigado, doutor Renato. Uma ótima quinta-feira e até a próxima. Doutor, sim. Eu sou advogado agora, e agora já faz uns 3, 4 anos. E como eu gosto muito do programa Farol, se amanhã depois tiver alguma pessoa com dificuldade e eu puder até servi-lo gratuitamente no pedido do Farol, eu me encontro à disposição. Né? Uma ação, um processo, de qual natureza for, no seno trabalhista ou previdenciário, eu teria prazer em ajudar o nosso ouvinte. Perfeito, doutor Renato. Gratuitamente. Muito obrigado, doutor Renato, em nome de toda a nossa equipe. Mais uma vez, olha, e lembrando, a nossa conversa será convertida em podcast daqui a pouco. O senhor pode visitar o agregador Spotify e conferir o nosso bate-papo, tá bom? Muito obrigado. O Farol está cada dia ficando mais tecnologicamente perfeito. É isso aí. Valeu, um grande abraço. Muito obrigado. Fica com Deus. Igualmente.